Seja bem-vindo ao curso de Melhores Práticas em Acessos Venosos. Se você já me conhece e é uma surpresa me encontrar por aqui, é uma boa surpresa, né? Há muito tempo as pessoas me pedem para fazer esse curso, para colocar esse conteúdo online. Eu já faço curso há bastante tempo, mas curso prático. Mas, vez ou outra, chega alguém e pergunta: "Ó, coloca lá que eu quero assistir, quero ver, quero poder ver de novo." E está aqui, está lançado o nosso curso. Essa aqui é a apresentação inicial. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Freitas, eu sou médico intensivista e fiz cirurgia geral também, sou baiano e moro aqui em Recife já há bastante tempo, que é onde eu desenvolvi todo o minha vivência, meu conhecimento em catéteres e terapia infusional. A ideia desse curso, então, é compartilhar com vocês tudo que eu venho desenvolvendo nesses últimos 10 anos como gestor de 2 times de catéter aqui na cidade. E nesses times a gente realiza, além de punções, a gente também faz treinamentos, auditorias, avaliação de eventos adversos, avaliação de materiais, que é uma coisa bem importante, tá? A gente tem o conhecimento, assim, catéter central parece que é tudo igual, mas não é, são diferentes, catéter periférico também. E nos últimos anos muita coisa nova surgiu. E a gente precisa correr atrás desse conteúdo, desse material, para trazer para o nosso paciente, para a nossa realidade de saúde, melhores práticas, que é o que eu estou trazendo nesse curso, tá? Então, o que é que vocês vão ver aqui? A gente tem um pacote de 4 módulos. No primeiro módulo são fundamentos, planejamentos e novas tecnologias, que está aqui. No segundo módulo é o acesso periférico ecoguiado, vou falar mais daqui a pouco. No módulo 3 é o acesso central. No módulo 4, o diagnóstico de pneumatórios por ultrassom. Esse curso é resultado de uma parceria entre a minha empresa, a IncMed, e o Real Academia, lá do Real Hospital Português. Eu já realizo cursos práticos há bastante tempo, em acesso central e acesso periférico, e, como eu disse a vocês, é uma demanda que existe já há algum tempo, e agora a gente está aqui lançando, em 2024, o nosso pacote de conteúdo teórico sobre todos esses assuntos aí. Então, falando aqui um pouco de cada módulo, no módulo 1 a gente tem aqui os fundamentos, os conceitos básicos, que é muito importante para a gente levar o resto do curso. Então, tem que começar por ele. Nessa parte de fundamento, por exemplo, é importante a gente entender como é que é o planejamento do acesso. Você já planejou o acesso do seu paciente? Ou você simplesmente recebe um paciente que tem um catéter periférico e por conta disso o acesso está garantido, você está tranquilo. Quando troca o plantão, o acesso perde, a medicação que está preparada vai ser jogada no lixo porque não conseguiram fazer uma nova punção e aí mais sofrimento, múltiplas punções, tudo isso porque eu não planejei melhor o acesso venoso do meu paciente. Então, nessa parte de fundamentos, a gente vai falar de como raciocinar isso na pediatria, no idoso, no adulto jovem. Vamos falar da linha de tempo do acesso. Vamos falar também de novas tecnologias que surgiram aí no mercado nos últimos anos, que tem ficado na moda. E alguns hospitais já começam a adquirir essas novas tecnologias. E tudo que é novo a gente precisa ter cuidado, né, no uso, entender como, quando usar, e não é porque é uma nova tecnologia que ela é sempre boa, ela pode também trazer algum dano. Então toda tecnologia deve ser vista com responsabilidade, porque o mau uso leva a danos, não é porque é novo que é isento de dano. A gente traz também no módulo de fundamentos a posição da ponta do catéter central, que é um assunto ainda muito negligenciado, principalmente pelos médicos. Então, vez ou outra, me aparece perfuração de ventrículo, perfuração de átrio. Imagina submeter o paciente a uma esternotomia, uma toracotomia, para tirar a ponta do catéter que perfurou o coração, se o paciente sobreviver. Ou um hematoma de mediastino. Ou aquela ponta que faz uma curva esquisita, onde ela deveria estar reta para baixo, ela faz uma curva para a direita, para cima, para baixo, para trás. E aquela curvinha, na maioria das vezes, representa a canulação de uma veia de fino calibre dentro do tórax. E aí eu pergunto, será que porque o catéter está dentro do tórax, ele é sempre um acesso central? E se a ponta estiver na ásigos? E se estiver na veia torácica interna?
Se tiver numa veia colateral que ficou dilatada por algum motivo, ele continua sendo um acesso central? Então, a gente precisa fundamentar alguns conceitos para que a gente siga adiante no curso. Então, eu trago para vocês, na verdade, uma aula de atualização, uma aula baseada nos conceitos que os principais guidelines internacionais utilizam hoje, mas que infelizmente na nossa prática ainda é muito pouco falado. Então, eu lembro que no meu curso de medicina, que já faz algum tempo, eu tive uma aula de punção venosa central, tive uma aula de punção venosa periférica, isso em 6 anos de curso. No meu internato, eu tive várias conversas com colegas, com residentes, com professores. Na residência, também tive vários bate-papos, né? Aprendizado quase que de pai para filho, como eu costumo dizer. Então, os conceitos que a gente aprende, eles não são lidos. Pouca gente vai para estudar, para ler aquilo. E nesse curso eu trago para vocês de uma forma mais prática, mais fluida e uma atualização que o mundo todo fala desse jeito. Então, se você quiser saber, quer estar antenado, essa aula aqui ela é fundamental. Depois do módulo 1, a gente tem o módulo 2, que é o acesso venoso periférico ecoguiado. Isso aqui está cada vez mais na moda. E é uma moda que veio para ficar. Então, é inevitável que no futuro a gente tenha times especializados nos hospitais fazendo a punção venosa periférica por ultrassom. Mas você também pode adquirir esse conhecimento e no seu plantão resolver o seu problema e principalmente o problema do paciente. Quantas vezes o paciente teve indicação de medicação compatível com veia periférica, mas por falta de sucesso, né, na punção que o técnico realiza, você é obrigado a colocar um acesso central. Eu falei, poxa, vou colocar um acesso central para fazer esse tipo de medicação? Ou fazer um contraste na tomografia, por exemplo, porque ninguém conseguiu, ficou impossível. Se você domina o conceito de acesso periférico, os materiais, os cenários, você tem uma solução segura, barata, mais barata do que o acesso central, mais segura do que o acesso central e vai resolver rápida. Então você consegue resolver o seu problema, o problema do paciente a um baixo custo para o hospital. Então, um recurso que tem tanta vantagem é inevitável que em alguns anos isso fique bem mais presente na nossa prática. E esse módulo traz várias coisas interessantes aqui, inclusive eu vou falar um pouco sobre DIVA, que é o Difficult Intravenous Access, é uma sigla que também cada dia surge mais, para classificar aquele doente que não tem condição de fazer uma punção venosa direta, por palpação ou visualização. Simplesmente ele não tem veia puncionável nos antebraços. Então, como é que a gente classifica esse doente, como é que a gente encaixa esse paciente num fluxograma decisório e quais são as evidências científicas para isso? Está tudo aqui explicado nessa aula. Eu também desenvolvi, para ficar fácil o raciocínio, e eu uso esse diagrama, é o diagrama de profundidade máxima e diâmetro mínimo. Isso aqui não está publicado ainda, mas é uma produção desse curso que eu faço, e aqui a gente consegue escolher qual o catéter é mais adequado para aquela veia com aquela profundidade e aquele diâmetro. Fazendo dessa forma, baseado no que a literatura traz para a gente dá a oportunidade daquele catéter ter a maior durabilidade possível. Mas não é só profundidade e calibre. É preciso ter um material de qualidade, um ultrassom de qualidade, e é preciso raciocinar o que é o acesso periférico ecoguiado dentro do seu cenário. Você trabalha na emergência, trabalha na UTI, trabalha como intercorrentista, você é médico assistente. Então, no cenário que a gente tem, a gente precisa encaixar o acesso periférico ecoguiado. Eu comento sobre isso daí, para que a gente não utilize a tecnologia de forma errada. No módulo 3, nós temos o acesso central, e nesse acesso central, a gente fala aqui também novos conceitos. Por exemplo, não se fala mais CVC. CVC é uma sigla defasada, não se fala de catéter venoso central. Na verdade, esse termo existe, só que ele foi ampliado. Dentro de catéter venoso central, eu tenho um catéter PIC, que é de inserção periférica, e tenho o catéter SIC, que é o catéter central de inserção central. Então, o termo SIC ele é mais adequado e a gente está começando a usar mais isso. Do mesmo jeito que eu trago para essa parte de anatomia sonográfica, a veia axilar,
a veia subclávia e o tronco bracocefálico. 3 novos sítios de punção venosa central que a gente precisa dominar. É para todo mundo sair dessa aula fazendo isso? Não, mas se você domina o conteúdo, você tem a oportunidade de, em um curso prático, dominar a técnica. E mesmo que você não domine a técnica, não seja do seu interesse, se você entende que existe a possibilidade de uma punção venosa em veia axilar por ultrassom, em veia subclávia, infra ou supra, ou no tronco bracocefálico, você já tem um conhecimento a mais. Aquele paciente que não teve possibilidades nos sítios tradicionais, se você domina isso, você consegue encontrar alguém que faça aquela punção naquele sítio. E é dever nosso buscar mais conhecimento, porque os pacientes serão beneficiados com isso. Se você ficar satisfeito com o que você sabe, como eu já ouvi dizer a alguns colegas, em time que está ganhando não se mexe. Ou se você é casado, né, como eu já ouvi, você é casado com uma mulher há muito tempo, chegou uma novinha, você vai trocar? Veja que absurdo. Se fosse assim, a gente estava usando o Intracate até hoje, aquele velho catéter amarelo, né? Então a gente precisa evoluir. Chegou uma tecnologia nova que me dá o recurso de puncionar sítios que antes eram praticamente impossíveis de punção por técnica direta. Nesse curso eu trago essa anatomia e no curso prático eu ensino como se faz. Aqui eu trago também a posição da ponta do cateter central, onde eu explico com um pouco mais detalhe do que aqui nessa parte de fundamentos, tá? Onde eu falo também disso. E o último módulo é o de pneumotórax por ultrassom. Esse é o módulo mais curto, é o módulo que a gente fala da biofísica do ultrassom pulmonar, eu falo da linha A, da linha B, do deslizamento pleural, que são os conceitos que o Daniel Lichtenstein, né, um baixinho que eu tive a oportunidade de conhecer esse ano aqui no congresso, muito gente boa, simples, tudo dele é simples, por isso que a nomenclatura que ele desenvolveu também é muito simples. E esse fluxograma eu trago para essa aula, porque tem tudo a ver você falar de punção venosa central e diagnóstico de pneumotórax por ultrassom, que é muito raro de acontecer quando se faz a punção ecoguiada na técnica correta, com o paciente bem posicionado, com todas as etapas. Para quem não sabe, o ultrassom não deve ser usado apenas para colocar agulha dentro da veia. Isso é uma etapa do ultrassom, é a segunda etapa. Mas a gente tem 4 momentos para usar o ultrassom na punção venosa central. Se você só está usando no momento 2, que é colocar a agulha dentro da veia, está com uma tecnologia excepcional na mão, mas está usando 10% do que ela pode te dar. O ultrassom é muito mais do que isso. E o último momento, por exemplo, que a gente tem nas funções de jugular, subclávia, tronco bracocefálico, é justamente o diagnóstico do pneumotórax. Nessa aula, você vai aprender como chegar nesse diagnóstico. Inclusive, com algumas situações que deixam a gente um pouco na dúvida, e aí, para você resolver essa dúvida, eu trago aqui um conceito que não existe na literatura, isso aqui por isso que está entre aspas, eu chamo dessa forma por questões didáticas, tá? Então eu chamo de pseudopneumotórax. E o que seria o pseudopneumotórax visto a ultrassom? Tem situações aí de pegadinhas que a gente precisa estar preparado para você não dar um diagnóstico falso e drenar um pulmão que não está realmente com pneumotórax. Esse é o nosso pacote de treinamento aí, que é casado, né, que é combinado com o curso prático. Só que aqui, nesse momento, online, a gente vai dar o acesso para isso, né, para essa parte teórica toda. E, claro, teoria sem prática fica meio incompleto. Mas se você não for aquele profissional que realiza os procedimentos, que não tem interesse nisso, está suficiente a teoria, você vai com certeza ganhar muito com esse curso. Mas se quiser aprender um pouco mais, quer saber como se faz isso, essa parte prática que é feita através da IncMed, pelo curso AVA, Acessos Vasculares Avançados, é um curso que a gente realiza para população de pacientes adultos e para a população de pacientes pediátricos também. Nesse segundo caso, eu faço com uma colega que é cirurgiã pediátrica, ex-aluna, inclusive, e a gente faz esse curso em todo o Nordeste. Já o curso AVA também faço em todo o Nordeste, são turmas pequenas, e quem fizer o curso de melhores práticas que a gente está promovendo nesse momento, fica garantido aqui um desconto de 10%
nos próximos módulos, tá? Fez o módulo 1, vai fazer o 2, vai ter um desconto. E quem quiser fazer o curso prático do AVA comigo, através da inscrição pelo Instagram, que está aqui embaixo, a gente também vai dar um desconto de 10% aí para os novos inscritos. É só ficar ligado no meu Instagram, que a gente coloca lá tudo que a gente realiza e os novos cursos também. Aqui tem só algumas fotos aí de alguns eventos que a gente fez aqui pelo Nordeste, tá? É isso que eu queria mostrar para vocês. Estejam à vontade para entrar em contato comigo em caso de dúvida, tá? Sugerir outros temas também, caso queiram. E assim, o que eu quero deixar para vocês é que isso foi feito com muito cuidado, é uma verdadeira paixão que eu tenho por esse assunto. Se eu dou várias palestras assim também, essas palestras são em todo o Brasil, e eu costumo dizer, se me deixar falando sobre terapia funcional e catéter, eu não vou parar, porque tem muito conteúdo. Esse curso fala uma parte prática de uma parte teórica de uma forma mais objetiva, mais resumida, tentando abordar os principais temas. E o curso prático, ele não é só prático, ele também tem uma complementação teórica que você vai ter acesso, tá? A gente espera que os profissionais que já têm conhecimento melhorem esse conhecimento com o que tem aqui atualizado, e para aqueles que saíram agora da formação e querem aprender um pouco mais também, talvez tenha conteúdo um pouco mais denso aqui, mas a ideia foi tentar pegar todo mundo, aquele que já conhece muito e quer melhorar, e aquele cara que está começando também, que vai ter alguma coisa que pode não entender, mas a maior parte vai ser entendida sim, tá? Então tá aí, módulo 1, Fundamentos e Novas Tecnologias, módulo 2, Acesso Periférico Ecoguiado, 3, Acesso Central Ecoguiado, e o módulo 4, Diagnóstico por Ultrassom. Para mim foi um prazer fazer isso, junto com a coordenação aí do Dr. João Queiroga, lá do Instituto de Ensino e Pesquisa do Real Academia, e aqui nesse estúdio com o meu colega Louro, tá? Que contribuiu para esse projeto sair do papel e virar uma realidade. É isso, espero que gostem do curso e até lá!